Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer me responder? Amém. Você crê que Deus está aqui? Crê? Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está conosco. Se não todos nós, a grande maioria aqui, busca alguma coisa em Deus. E nós podemos ver que lá no Novo Testamento, e você já pode ir deixando a sua Bíblia aí no Novo Testamento, eu quero junto com você percorrer alguns textos hoje. Nós podemos ver que lá no Novo Testamento, quando o Senhor estava caminhando, sempre havia com ele uma multidão. Eu hoje já havia terminado esse texto, e há alguns sites que eu gosto de percorrer, e eu estava num desses sites hoje, e um dos artigos me chamou a atenção. O artigo dizia o seguinte: quem é você em meio à multidão? E aí eu comecei a ler aquele artigo que me chamou muita atenção, e eu fiquei feliz, porque no que a autora ia discorrendo, ela usa os dois primeiros exemplos que ela usa no artigo dela, são justamente os dois primeiros exemplos que Deus colocou em meu coração para que nós possamos estar lendo hoje. Aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, elas viam ali uma oportunidade delas serem abençoadas pelo Filho de Deus. Elas buscavam um milagre. E esta é a minha segunda pergunta para você essa noite. Você tem perseguido o seu milagre? Tem? Elas estavam buscando um milagre, mas a grande verdade é que muitas delas não alcançaram seus objetivos. Talvez não. Nos relatos a gente vai vendo que a grande maioria. Algumas pessoas se destacaram. E eu gostaria de ver com vocês 3 dessas pessoas hoje à noite. E o porquê delas se destacarem. E a gente vai poder usar o exemplo dessas pessoas e aquilo que Deus falou ao meu coração nesses dias, para nós continuarmos perseguindo o nosso milagre. Amém? Então você pode abrir comigo lá em Lucas 19? Lucas 19 vai falar sobre Zaqueu, o publicano. E mais feliz ainda eu fiquei quando o pastor Jaso, se eu não me engano, no domingo à noite, pregando, ele fala sobre Zaqueu. E ele vem mostrando o quanto Zaqueu foi ousado e sobe lá na árvore para ver Jesus passando. Eu gostaria de ver essa passagem com vocês agora. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que ouviram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado algum, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amado, se você está perseguindo o seu milagre, deixa eu lhe falar uma coisa essa noite. Aquele que busca um milagre não pode simplesmente andar no meio da multidão. Amém? Você ouviu isso? O posicionamento daquele que busca um milagre, o posicionamento daquele que persegue o seu milagre, ele precisa ser diferenciado. Se você olha para Zaqueu, o texto vai dizer que Zaqueu tentou ver Jesus, mas a multidão o impedia porque ele era de baixa estatura. Zaqueu poderia simplesmente dizer assim: não tenho como vê-lo, não tenho como olhar ao seu rosto, não tenho como saber como ele é.
As pessoas ao meu redor são muito mais altas do que eu. Então eu prefiro ficar aqui e numa outra oportunidade eu vou tomar um posicionamento em relação a conhecer Jesus. Zaqueu não faz isso. Zaqueu não pensa dessa maneira. Zaqueu, quando ele se vê impedido de olhar o rosto do Filho de Deus, ele corre para um lugar onde ele tinha certeza que o Senhor ia passar, e ele sobe numa árvore para ver Jesus. O nosso posicionamento precisa ser de um Zaqueu. A gente precisa correr adiante, a gente precisa correr num lugar, a gente precisa correr para um lugar onde a gente sabe que nós vamos encontrar o Salvador. Você veio até aqui hoje, e se você está buscando o seu milagre, se você está perseguindo o seu milagre, você está dando um passo à frente. Estar aqui hoje é dar um passo à frente. Estar aqui hoje é tomar um posicionamento. Estar aqui hoje é dizer, eu quero chegar mais próximo dele, eu quero ver o seu rosto, eu quero saber quem é ele, eu quero saber como ele age. Porque não é à toa que as multidões perseguiam Jesus, não é à toa que onde Jesus estava, as pessoas iam atrás dele. As pessoas iam atrás dele porque sabiam que ele era o Filho de Deus, que podia todas as coisas, que tudo aquilo que eles necessitavam estava naquele homem. Estar hoje, aqui esta noite, é estar subindo nessa árvore para ver Jesus. Mas nós precisamos muito mais do que isso. A gente precisa entender que o nosso milagre não é mais importante do que a posição que nós temos em Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Onde estamos para Cristo e não em Cristo? O Senhor olhando para nossas vidas, aonde Ele vai dizer que nós estamos esta noite? No meio da multidão ou em cima da árvore, procurando vê-lo? Essa é uma resposta que precisa ser dada ao nosso coração. Essa é uma resposta que precisa chegar até o nosso coração. E se nós estamos no meio da multidão, a posição que nós precisamos tomar a partir desta noite é subir na árvore. É diferenciado, é ser diferente. É sair desse lugar crendo que aquilo que você precisa, só existe um que pode lhe dar. E ele vai lhe dar se você se posicionar diante dele. É sair daqui e buscar um canto onde você possa estar somente você e ele, você colocando diante dele todas as suas necessidades e ouvindo dele a resposta positiva para aquilo que você busca, porque só ele pode realizar o milagre que você busca. Os homens, eles são instrumentos. A gente vai ouvir testemunhos como, por exemplo, a gente ouviu o pastor Jason falando aqui de alguém que estava desempregado há algum tempo, e recebe um telefonema do dono da empresa. Isso é um milagre. Convidando-o para trabalhar, isso é um milagre. Mas o dono da empresa é um instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso. O dono da empresa, ele é usado para abençoar aquele que esteve aqui na quarta-feira passada, pediu um emprego, buscou a Deus, subiu na árvore, buscou a face do Senhor e o Senhor o abençoou. Mas o milagre, ele vem desse Deus a quem nós servimos. Não vem de outro lugar. Zaqueu se posiciona para ver Jesus. Ele não queria falar, ele não queria tocar. O seu posicionamento é de alguém que queria apenas olhar para Jesus. Mas olha, veja para nós, quando nós nos posicionamos de maneira correta diante do Senhor, ganhamos muito mais do que aquilo que nós estamos precisando hoje. Você entende isso? Ele subiu na árvore, ele não subiu na árvore para dizer, eu vou falar com ele. Ele não subiu na árvore para dizer, quando ele passar aqui embaixo, eu vou me esticar e eu vou tocar nele. Não, ele subiu na árvore para ver Jesus. Imagine eu e você que subimos na árvore para tocar, para falar, para ver, para estar perto, para buscar. Se esse homem teve a sua vida transformada pelo simples fato de querer ver Jesus, imagine eu e você que queremos tocá-lo, que queremos falar com ele, que queremos colocar as nossas vidas diante dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você essa noite? O nosso posicionamento diante de Deus é fundamental para aquilo que nós estamos pedindo a ele. E ele quer nos abençoar. Nós somos um povo, e se eu vou usar essa palavra, e você vai dizer assim, com algum orgulho, não é, mas nós somos um povo privilegiado. Nós somos um povo que servimos a um Deus que pode nos dar todas as coisas, que pode fazer com que a nossa vida seja totalmente transformada.
Mas o nosso posicionamento, ele é super importante diante do Deus Todo-Poderoso. Veja, nós estamos buscando alguma coisa hoje, e isso é importante, porque senão você não estaria aqui, senão você não teria respondido para mim que está buscando um milagre. Esse milagre para você é importante, assim como o milagre que eu preciso para mim é importante. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos dar este milagre e muito mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Por quê? Porque nós precisamos de muito mais? Não, porque nós nos posicionamos diante dEle. Deus, Ele não nos tirou das trevas para nos trazer para o reino do Filho, do seu amor, para a luz, para a glória. Ele não nos tirou das trevas para deixar que a gente leve uma vida que levávamos do lado de fora. Não, a minha vida e a sua vida precisa e vai ser diferente a partir do nosso posicionamento diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aqueles que se posicionam fora da multidão, eles saem da multidão, ele se retira da multidão, ele sobe numa árvore. E quando Jesus chega diante dele, Jesus não olha para cima e fala: ô fulano, ô cidadão, ô chefe dos publicanos. Não, ele chama pelo nome. Aqueles que se posicionam fora da multidão são chamados pelo nome, e o Senhor vai residir no seu lar e levará para você as bênçãos que você precisa. Foi isso que Jesus fez, chama ele pelo nome, entra na casa dele e muda toda aquela história. É isso que você crê? Então viva isso. É isso que você quer para a sua vida? Então seja assim. Dê um passo de ousadia, dê um passo de intrepidez, dê um passo de alguém que tenha certeza que serve um Deus que pode todas as coisas. Mude a sua história, mude a história dessa igreja. Se posicione de uma maneira em que o Senhor derrame um avivamento nessa igreja, em que o bairro ouvirá falar que aqueles que sentam nessas cadeiras são extremamente, altamente, grandemente, poderosamente conduzidos e abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos somente dEle. Dele. Nós precisamos de um Deus que se move em nosso favor, que vivo está, que reina e que reinará para todo sempre. Venha comigo até Marcos. Marcos 5. Na verdade, é Marcos 4, 24, a partir do versículo 24, a parte B desse versículo, que diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo. Está falando da cura de uma mulher enferma. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido... 5. Mas ele tem início lá no 4:24, parte B do versículo. Porque na minha Bíblia, essa parte, grande multidão o seguia comprimindo, ela está no 24, parte B do versículo. Sim, o capítulo é... sim, o capítulo é 5, isso. Versículo 24. Desculpa, gente, foi mal, hein? Eu estou vendo aqui... É porque está 25, eu estou com aquele 24, eu estou com aquele 4 na cabeça. 5, 24B. Começa aí, tá? Posso? Obrigado. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar
as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Depois de nós nos posicionarmos, nós precisamos iniciar uma busca daquilo que Deus tem para nós. Essa mulher, ela ouviu falar. Ela simplesmente ouviu falar da fama de Jesus. O pastor Jason também comentou sobre essa mulher aqui, eu creio que no domingo à noite, que ela não saía, ela não podia ir aos lugares como as pessoas iam, ela não podia ter nenhum tipo de relacionamento, ela não podia ir no mercado fazer compra, ela não podia, nem usando máscara, ela podia se locomover na cidade dela. Essa mulher era uma mulher enclausurada. Mas essa mulher, ela ouve falar, alguém perto dela comenta que existe um homem chamado Jesus. E por onde este homem anda, os coxos andam, os cegos veem, os mudos falam, as pessoas são libertas, demônios correm dele, pessoas têm suas vidas transformadas. Ela só ouviu falar. E foi gerada nessa mulher uma fé tamanha que ela disse: a minha salvação, a minha cura está nesse homem. Por que eu quero que você preste atenção nessa parte que diz que ela apenas ouviu falar da fama de Jesus? Porque nós ouvimos falar de Jesus e o Espírito Santo mora em nós. Se essa mulher teve uma fé tamanha gerada só porque ouviu falar que Jesus fazia isso, fazia aquilo outro, o que deve acontecer com o meu coração, com a minha vida e com a sua vida, sabendo que o Espírito Santo mora em nós? O que nós devemos fazer? Qual é a atitude que nós devemos tomar em relação a isso? O nosso coração, ele precisa estar repleto da certeza de que Deus está morando em nós. E quando essa certeza tomar conta do nosso coração, nós o adoraremos, nós o louvaremos, nós o engrandeceremos de uma maneira tal que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra nós, chamados igreja. O Espírito Santo, ele mora em você. E não foi você quem decidiu isso. Foi ele quem decidiu. Você é um escolhido, você é uma escolhida. O seu posicionamento é de alguém que crê nele e que sabe que ele irá realizar na tua vida tudo aquilo que você precisa. Você precisa se posicionar assim, e a fé tem que ser gerada dentro de você, de uma maneira em que você irá partir para cima dos teus problemas, sabendo que aquele que está contigo já foi adiante, te dando vitória. Não é possível nós vivermos uma vida mesquinha quando o Espírito Santo é quem nos conduz. Não é possível nós vivermos uma vida onde os vícios tomam conta de nós, quando o Espírito Santo é quem nos conduz. Viver uma vida assim é dizer que ele não é capaz, quando ele é capaz, porque com o sopro de sua boca ele destruirá Satanás, com a sua voz ele construiu o universo. O que ele pode fazer por mim e por você é incalculável. E nós precisamos viver essa vida. E nós podemos viver essa vida por nossos méritos, por nossa força, por nossa inteligência, por nossa capacidade. Não, porque o Espírito Santo nos conduz. Nós temos aquele que construiu todas as coisas morando em nós.
Ela só ouviu e partiu na direção do seu milagre. Deus mora em nós. E esse milagre, ele está pronto a acontecer. Mas nós precisamos ir na direção dele. Ele está na mão de Deus, ele está na mão do Senhor. E nós precisamos ir na direção dele, esticarmos as mãos e dizer: obrigado, Senhor, porque tu estás me concedendo aquilo que eu tenho buscado em ti. Essa mulher, durante 12 anos, ela procurou os médicos. E gastou tudo aquilo que tinha. A impressão que ela me dá, e é a minha impressão, a Bíblia não fala isso, que essa era uma mulher que tinha posses, que tinha condições. Porque se durante 12 anos ela passou gastando dinheiro em médicos, é porque ela tinha condições. Quando ela ouve falar de Jesus, ela vai na direção do Senhor. Eu não estou dizendo que você não tem que ir ao médico. Eu não estou dizendo que você não tem que sair com seus currículos. Eu não estou dizendo que você não tem que procurar ajuda. O que eu estou dizendo é que antes de você abrir a sua porta para ir buscar ajuda, ou seja de um médico, ou seja de um trabalho, antes disso, a porta do seu quarto tem que estar fechada atrás de você, o seu joelho tem que estar dobrado, você tem que estar colocando aquilo que você precisa diante de Deus, e aí sim, pedir a Ele que vá adiante, e aí você vai perseguir o seu milagre. Não podemos fazer o contrário. Nós não podemos fazer o contrário. Se nós dizemos que Ele é o Senhor de nossas vidas, se nós falamos que Ele é o condutor das nossas vidas, nós não podemos fazer o contrário. Nós temos que nos colocar diante dEle, tudo aquilo que nós necessitamos. A palavra vai dizer que nós devemos conhecer diante dEle, através de súplicas e orações, todas as nossas necessidades com ações de graça. É isso que a palavra do Senhor diz. A fala dessa mulher comprova a sua fé move o poder que há em Cristo para a sua cura e sua libertação. A nossa fala tem que gerar fé em nós. E essa fé gerada em nós vai nos levar diante de Cristo, que vai abençoar as nossas vidas. Você ainda está em Marcos? E eu preciso me adiantar. Marcos 12. E deixa eu ver se é 12, para não ficar dizendo que é 11, nem 13. Marcos 12. É isso mesmo, é 12. Versículo 41. Assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando aos seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu me atrevi, o título dessa passagem é a oferta da viúva pobre. Eu me atrevi a mim mesmo dizer que ela era pobre terrena e milionária na glória. Essa mulher, na sua atitude de viúva, pobre, como a Bíblia relata, não foi afastada do seu objetivo. E é essa outra palavrinha que a gente deve guardar. A gente já guardou o posicionamento. A gente já guardou partir para cima, ir em busca, como foi a mulher enferma. E essa mulher, ela é chamada de fidelidade, porque nada a separou de ser fiel ao Senhor, independente da sua condição terrena. Pastor, vai falar de dinheiro? Também. Mas isso aqui não fala só de dinheiro. Essa daqui não é uma fidelidade somente ao dinheiro em relação a Deus. É muito mais. Ao ponto dessa mulher chegar para dar tudo o que tem, é porque todo o restante já foi entregue ao Senhor.
quando ela chega a depositar os únicos quadrantes que ela tem, é porque todo o restante da sua vida já está aos pés do Senhor. Às vezes as pessoas dizem, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Quando você estiver com a sua vida totalmente aos pés do Senhor, e a sua oração sendo da seguinte maneira, que seja feita a tua vontade e não a minha, que faça segundo o teu querer e não o meu, você vai ver que você consegue sim. Nós conseguimos sim. A fidelidade dessa mulher é um exemplo para todos nós. E talvez você esteja sentado aí dizendo, pastor, eu hoje estou aqui, graças a Deus, com a minha vida em ordem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A nossa fidelidade em tempos de bonança gera as nossas respostas em tempos de necessidade. Quando você se aproxima de Deus com uma necessidade, e ela é suprida, é porque o Senhor já viu que quando você não necessitava, você o foi fiel de qualquer maneira. Porque a nossa fidelidade, ela tem que ser gerada em quem Ele é, e não naquilo que Ele pode nos dar. A gente precisa viver de uma maneira em que as nossas vidas sejam colocadas diante dEle, por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Jesus Cristo vai à cruz do Calvário e realiza para nós e por nós algo impossível para as nossas vidas. Ele nos dá a salvação. O que nós queremos mais? Só a partir desse momento, a gente já era para ser totalmente fiel a Ele em tudo. Em tudo. Na verdade, a gente não tem condições disso. Mas se nós tivéssemos condições, nós teríamos que andar de joelho, agradecendo a Ele tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Jesus, ele vai e relata, essa mulher, ela é alguém tão especial, e eu fico imaginando, nas minhas sandices espirituais, e eu estava imaginando isso em casa, quando lia isso, Jesus sentado, e aqui, perto do gasofilácio, havia uma multidão, eram pessoas indo e vindo, isso não era um lugar calmo. O gasofilácio ele era colocado à entrada do templo, então era uma ida e vinda constante. E Jesus está simplesmente, calmamente sentado quando aquela mulher se aproxima. E eu comecei, na minha sandice espiritual, ficar imaginando assim, no céu, os anjos começam a bater papo e um olha para o outro e fala, está olhando o quê? Aí o outro fala, não sei, olha só, olha lá para baixo. Ele parou. Ele não está falando nada. Ele não está se movimentando, ele está simplesmente olhando. Está olhando o quê? Não sei, eu também estou procurando saber o que ele está olhando. Essa mulher, ela chama a atenção do Deus do universo. Essa mulher, ela chama a atenção do Deus Todo-Poderoso, numa atitude de fidelidade. Chama a atenção dele de uma maneira tão grandiosa, que ele não se contém, e ele chama os seus discípulos para dizer, dá uma olhada nela, porque ela é exemplo para vocês. Assim como essa mulher é exemplo para nós essa noite. Um exemplo de fidelidade. Ela não fala nada, ela não tem comunicação com ninguém. Ela era viúva, pobre e mulher. Mas foi a viúva, pobre e mulher, que fez com que o universo parasse, para que o grande Criador prestasse atenção no que ela estava fazendo. Ela dá tudo o que ela tem. E eu já falei isso, ela só dá tudo o que ela tem porque ela tem a certeza de que aquele a quem ela está ofertando é aquele que vai continuar abençoando a sua vida até que os dias dela se acabem. A gente fica com medo, a gente fica com medo de dar o nosso tempo, a gente fica com medo de dar o nosso dízimo, a gente fica com medo de dar a nossa oferta,
A gente fica com medo de se envolver no ministério. Não, porque lá no ministério as pessoas têm problema, e sai briga, e sai confusão. Amados, eu não estou vendo daqui ninguém voando com asas, nada disso. Nós somos seres humanos. Os seres humanos, eles precisam viver em comunhão. A palavra de Deus diz que nós precisamos viver em comunhão. Não tem que haver medo em nós estarmos com a mão no arado sem olharmos para trás. A igreja do Senhor, e quando eu falo a igreja do Senhor, agora eu quero falar as paredes, e não a igreja, nós, mas a igreja do Senhor, ela tem obra, e essa obra, ela precisa e vai continuar até que Jesus Cristo volte, e essa obra é feita por mim, é feita por você que está sentado aí. Nós não precisamos, nós não podemos, nós não temos que ter medo de estarmos com a mão no arado fazendo a obra do Senhor. Porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dirige, é Ele quem faz tudo acontecer. O nosso posicionamento, a nossa busca, a nossa fidelidade ao Senhor nos levará a tocar naquilo que hoje está apenas em nossos pensamentos. Você entende isso? Quando você se posiciona, quando você busca Ele, quando você é fiel a Ele, aquilo que está no seu pensamento agora, como um milagre, aquilo que você está necessitando esta noite, vai acontecer. Você crê nisso? A mulher hemorrágica, Zaqueu e a viúva, essas pessoas chamaram a atenção de Jesus. Você está chamando a atenção do teu Criador? Eu gostaria de pedir que levantasse. Calma, gente. Eu gostaria de pedir que levantasse quem está precisando de um milagre de cura, seja na sua vida ou na vida de um familiar. Levante você que precisa que a salvação em Cristo Jesus chegue até a sua casa. Levante você que precisa que a prosperidade, seja ela financeira ou não, chegue até a sua casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está de pé, você subiu na árvore. Mantenha esse posicionamento diante de Deus. A partir desse posicionamento diante de Deus, busque a Ele. Ouça o que eu vou te dizer. Busque a Ele como você jamais buscou em sua vida. E seja fiel a Ele. Abra mão das coisas do mundo. Se necessário for, abra mão dos prazeres carnais. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de ir ao seu futebol ou ver o seu futebol. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de ir ao shopping para fazer as suas compras com o cartão de crédito do seu marido. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de comprar aquele vestido bonito. Se você pode comprar, compre. Se você pode comprar aquele batom, compre. Se você pode comprar aquele casaquinho da Zara, compre. Mas o que eu estou querendo dizer para você essa noite é que nada disso, nada, nem isso, nem todas as riquezas do mundo, nada, nem todos os prazeres da terra, nada pode superar, pode estar acima da tua fidelidade a Deus. Muda a tua história. Não diz para mim que você não pode, não, que você pode. Você pode porque você serve, você caminha, você vai na direção de um Deus que pode mudar qualquer história. Eu sou um exemplo vivo disso, e eu sei que tem várias pessoas aqui dentro que são exemplos disso. Das pessoas olharem e dizer, não tem jeito,
e Deus falar assim para elas: a última palavra é minha, não é sua. Tem jeito sim. Quando eu começar a orar por você, entra diante da presença de Deus, decidido a mudar, a transformar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, perdoa os nossos pecados, Deus, e as nossas transgressões. Permita-nos agora entrarmos diante da Tua presença, meu Pai. Tu és o grande eu sou, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Pai, nós não estamos aqui, Senhor Deus, entrando, Pai querido, diante de Ti, batendo no peito como orgulhosos. Não, Senhor Deus, nós estamos aqui, entrando diante de Ti como os filhos, Pai querido. Filhos que têm, Senhor Deus, os seus direitos concedidos através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que ouçam os céus, que nós possamos ouvir aqui, mas que este clamor chegue também ao inferno, Pai querido, para que Satanás entenda que ele não tem direito à Tua igreja. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos declarar nesta noite a cura, Senhor, a cura destas pessoas que estão de pé por elas ou por alguém. Deus, em nome de Jesus, aonde os homens não conhecem, aonde os médicos não podem alcançar, põe a Tua mão agora, vai retirando todo o mal, Senhor Deus, e seja ele qual for, Senhor, seja fechada a fístula, Senhor, seja retirado o câncer, meu Pai amado. Senhor amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que as coronárias sejam agora livres, Pai querido. Que os problemas, Senhor Deus, de coração sejam agora sanados pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enfermidade, ouça o que eu te digo, porque eu falo em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse corpo seja liberto, esse corpo seja são. Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós proclamamos cura nesta noite. Nós proclamamos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, salvação nos lares. Nós proclamamos paz nos lares. Aqueles que estão em trevas sejam movidos e convencidos pelo Teu Espírito Santo para conhecer e para ter um encontro com Cristo, para terem suas vidas transformadas. Senhor amado, aquele que hoje pisa na lama e anda nas trevas, eu declaro, eu profetizo no nome de Jesus, que eles serão, Senhor, servos Teus, que eles estarão andando, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, no Teu caminho e na Tua vontade. Faz prosperar o Teu povo, Senhor. Vem abrir as portas de emprego, meu Pai. Vem fazer com que os currículos sejam escolhidos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso. Vem fazer, Senhor Deus, com que o coração das pessoas que podem dar um emprego, podem abrir uma porta de emprego, sejam agora movidos pelo Teu Santo Espírito, para que o Teu povo seja chamado, para que o Teu povo, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, entre pelas portas dessas empresas, tenham os seus empregos garantidos, tenham os seus sustentos garantidos, tenham as suas contas pagas, haja comida na mesa do Teu povo, Deus. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu clamo a Ti, eu vou a Ti, crendo e sabendo que vou diante daquele que pode todas as coisas, daquele que traz à existência as coisas que não existem, declarando, Senhor amado, assim, Senhor amado, como Tu declarastes para o profeta que ele deveria profetizar, declarando, profetizando, Senhor, que em nome de Jesus, esse Teu povo, esta noite, é abençoado, Senhor Deus, e nós veremos os frutos, Pai querido, das sementes que estamos plantando nesta noite, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Já Te agradecemos, Pai querido, agora e para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Sente um pouquinho. Os pastores vão estar aqui à frente, ungindo com óleo. E creia que quando você vier aqui, não será a mão desses homens que estará tocando a sua vida, mas será a mão do Deus Todo-Poderoso, te abençoando rica
e abundantemente. Amém?